Olá, oitavo ano. Que bom que nós estamos aqui nesta manhã. Vamos começar assunto novo, por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Espero que vocês prestem bastante atenção porque esse assunto é super interessante. E eu preciso que vocês anotem as dúvidas. Se tiver alguma dificuldade, me avisa. E eu vou tentar passar os conceitos iniciais a respeito de eletricidade, ok? Então vamos lá. O que é eletricidade? A eletricidade é uma palavra que deriva do grego electron, que faz referência ao âmbar, que é uma substância resinosa. Sabe quando a gente tem algumas árvores que liberam uma resina amarelada e ela fica endurecida? Se eu pegar esse âmbar e esfregar ele com uma lã, por exemplo, é um material que vai ficar eletrizado. E a gente vai entender o que isso significa. Mas para a gente falar sobre eletricidade, a gente precisa se lembrar a respeito de como é a constituição da matéria, do átomo. O átomo é a menor partícula da matéria e o átomo, os diferentes tipos de átomos têm uma estrutura semelhante. Eles têm um núcleo, que é composto de partículas positivas, chamadas de prótons, e partículas neutras, que são os nêutrons. Ao redor do núcleo tem os elétrons, a eletrosfera, e os elétrons com carga negativa eles ficam se movimentando ao redor deste núcleo. Os elétrons eles são responsáveis pela maioria das interações elétricas que ocorrem entre as substâncias, e quanto mais afastado do núcleo estiver o elétron, maior será a sua liberdade em seu deslocamento, facilitando essa interação. Um átomo ele pode ganhar ou perder elétrons. E quando isso acontece, ele passa a ser chamado de íon. Um átomo que perde elétrons, ele é chamado de cátion. E um átomo que ganha elétrons é chamado de ânion. O cátion tem carga positiva porque normalmente um átomo ou uma molécula tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Se ele perde elétrons, ele perde cargas negativas, ele fica com mais cargas positivas. No ânion é o contrário. Se ele ganha elétrons, ele recebe maior número de cargas negativas do que as positivas, então ele fica carregado negativamente. Um corpo ele pode ser eletrizado quando os átomos que o compõem receberam ou perderam elétrons, ou eles ganharam ou eles perderam. Por isso a gente diz que ele é uma molécula eletrizada. E quando nós temos um átomo, uma molécula eletrizada, ela tem um comportamento. Isso está relacionado com a força de atração ou repulsão entre as moléculas. Então, se eu tenho um corpo, se eu tenho um objeto que tem carga positiva, e eu aproximar esse objeto de um outro corpo que também tenha carga positiva, eles vão se afastar, um para cada canto. Da mesma forma, se eu tenho um corpo com carga negativa, aproximo ele de um outro corpo com carga negativa, eles também vão se afastar. Isso não é magnetismo, não estou falando de ímãs, estou falando de cargas elétricas. Porém, se eu tiver um corpo com carga positiva e eu aproximar esse corpo de um outro corpo com carga negativa, eles vão se atrair. Vocês já ouviram aquele ditado? Os opostos se atraem. É isso que vai acontecer com os corpos que estão eletrizados, positiva e negativamente. Para a gente continuar falando sobre eletricidade, é importante a gente falar sobre bons condutores e maus condutores de eletricidade. Os materiais eles podem ser classificados em função do seu comportamento durante a passagem de elétrons. Então, se eles permitem a passagem de elétrons, eles são chamados de bons condutores. Se eles dificultam a passagem dos elétrons, eles são chamados de maus condutores. Bons condutores, metais, água do mar, dos rios, o nosso corpo é um bom condutor de eletricidade, por isso que a gente toma choque. E o grafite, entre outros. E os maus condutores, borracha, algodão, vidro, madeira seca, madeira molhada é bom condutor por causa da água. Por que a fita isolante, por exemplo, ela é feita de borracha? Por quê? Para evitar a passagem dos elétrons e aí não dá choque em ninguém.
Os materiais que conduzem bem a eletricidade geralmente são também bons condutores de calor, lembrando que calor é uma forma de energia. Aí aqui o slide fala um pouquinho sobre semicondutores e supercondutores. Semicondutores, eles têm uma característica intermediária entre o bom e o mau condutor, então ele não é nem tão bom, mas também não é ruim. E os supercondutores são aqueles que são muito bons condutores e eles são utilizados em diversas tecnologias que nós conhecemos hoje. Tá, mas como é que um objeto ele se eletriza? Como é que um objeto ele perde elétrons ou ganha elétrons? Existem 3 formas básicas de se eletrizar um corpo: por atrito, por contato e por indução. Na eletrização por atrito é uma coisa bem simples, você consegue fazer isso na sua casa, você não vai tomar choque por causa disso. Você vai pegar uma caneta Bic, igual essa daqui, Bic ou qualquer a marca que vocês quiserem, e aí você vai atritar, esfregar. Você vai passar aqui, ó, no couro cabeludo. Passar um pouquinho sem machucar seu couro cabeludo, vai eletrizar, vai atritar um material contra o outro. E aí depois, se você quiser testar que realmente essa caneta está eletrizada, a ponta da caneta está eletrizada, você vai colocar pedacinhos de papel pequenos. E aí depois de ter passado aqui no couro cabeludo, você vai aproximar essa ponta da caneta do papelzinho, você vai notar que ele vai ficar grudado, como se estivesse pregado ali. Por quê? Porque a caneta ela está eletrizada, tá? A eletrização por contato, ela ocorre quando um corpo eletrizado ele é colocado em contato com um corpo que não tem carga nenhuma. Mas aí o corpo que está eletrizado vai transferir parte das suas cargas para o corpo que está neutro. A eletrização por indução, eu não vou explicar ela hoje. Eu quero que vocês conheçam alguns conceitos de eletricidade, mas eu vou mandar um vídeo mostrando um pouquinho a respeito da eletrização por indução. A corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado de um número significativo de partículas carregadas eletricamente. Então, quando eu tenho uma lanterna funcionando, essa lanterna funciona por quê? Porque existe ali uma corrente elétrica, os elétrons estão se movimentando. De onde para onde? A pilha é o gerador, é aquilo que vai fazer os elétrons se movimentarem. Então, os elétrons eles vão, ó, sair daqui da pilha, vão se movimentando pelo fio elétrico, que é um fio condutor de cobre, é um metal, e eles vão passar por um dispositivo que vai ser acionado. A gente vai ver quais são os efeitos da corrente elétrica daqui a pouco. Quando passa, esse movimento ordenado dos elétrons, quando passa pela lâmpada, vai acender a lâmpada, os elétrons vão retornar para a pilha e esse processo vai continuar continuamente enquanto o aparelho estiver ligado, tá? Isso é o que a gente chama de corrente elétrica. Tudo bem? Vamos lá. Só um momentinho. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de corrente elétrica é o ampere e o símbolo é a letra A, ok? Os efeitos da passagem da corrente elétrica. Então, os elétrons estão se movimentando, o que eles vão causar ao se movimentarem dentro de um circuito? Primeiro efeito, efeito luminoso, que é o da lâmpada acendendo. Então, quando a lâmpada está acesa, significa que tem uma corrente elétrica, tem um circuito elétrico ali que está movimentando os elétrons. Efeito químico, isso acontece em pilhas e baterias, em que ocorre a movimentação de elétrons a partir de substâncias químicas, de reações químicas que ocorrem no interior da pilha, por exemplo. O efeito térmico é o efeito Joule, a gente vai falar um pouquinho sobre ele nas próximas aulas, mas o efeito Joule vai permitir que o chuveiro esquente, por exemplo, que o secador esquente, que o fogão elétrico esquente e assim por diante. E o efeito fisiológico, ninguém quer sentir esse efeito fisiológico, tomar choque, tá? Então, esses 4 são os 4 principais efeitos da passagem da corrente elétrica.
Esse vídeo vai ficando por aqui. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho a respeito desses outros conteúdos. E a gente vai tirando as dúvidas conforme elas forem surgindo. Beijo, tchau a todos.